A mitologia japonesa e seus deuses. Conheça os principais deuses e criaturas da mitologia japonesa. A mitologia japonesa tem uma história que remonta a mais de 2000 anos. Essa mitologia inclui um grande número de divindades, como Izanami, Izagami, Amaterasu e Inari. São deuses, deusas e espíritos, cujas histórias dizem respeito à criação do mundo, à fundação das ilhas do Japão e às atividades de divindades, seres humanos, animais e criaturas mágicas. Principais deuses japoneses e espíritos na mitologia japonesa. Tudo na natureza tem um kami, uma divindade ou espírito que habita aquele corpo. E além de deuses, kami também pode ser usado para descrever os espíritos de entes queridos falecidos ou espíritos animais. Como resultado, o panteão japonês é enorme. Segundo a mitologia, existem 8 milhões de kami. Esse é um número tradicionalmente usado para expressar o infinito no Japão. Por todo o Japão, mitos e lendas locais contam sobre o kami de um lugar em particular, como uma rocha, uma floresta ou montanha. Esses kami podem ser bons ou ruins, podem ser incrivelmente poderosos, expressar forças da natureza, e alguns possuem papéis muito importantes nos mitos e histórias do país. 1. Izanami e Izanagi. Os deuses da criação. Izanami e Izanagi. As duas divindades criadoras mais importantes são Izanagi e sua irmã Izanami. Segundo os mitos, eles criaram a terra com uma lança decorada com joias. Usando essa lança, eles conectaram o céu e a terra e agitaram o mar entre eles. Cada vez que uma gota de água caía da lança, uma ilha era criada. Eles também deram origem a muitos dos outros deuses e deusas da mitologia japonesa. 2. Amaterasu, a deusa do Sol e do Universo. Amaterasu é a deusa do Sol e do Universo, e é considerada por muitos a mais importante dos deuses shintoístas. O imperador é considerado como descendente direto de Amaterasu, e isso foi muito enfatizado durante o período do shintoísmo, do Estado, de 1868 a 1945, quando o shintoísmo funcionava como uma organização governamental. Amaterasu é responsável por trazer luz ao mundo e pela fertilidade, e seu santuário em Ise é o mais importante do Japão. 3. Tsukuyomi e Susanoo, deuses da lua e da tempestade. Tsukuyomi, o deus da lua. Amaterasu tem dois irmãos, o deus da lua Tsukuyomi e Susanoo, um deus poderoso e violento que é frequentemente associado a tempestades. Dos dois, Susanoo desempenha um papel mais importante na mitologia, aparecendo em uma série de grandes lendas, incluindo várias histórias com Amaterasu. 4. Inari, o kami das raposas. Inari usa raposas como seus mensageiros terrestres. Inari é o kami de tudo que é importante no Japão, incluindo arroz, chá, fertilidade, amor e sucesso. Ele usa raposas como seus mensageiros terrestres, e como resultado, este animal é muito respeitado no Japão. Muitos santuários japoneses têm um pequeno santuário ao lado dedicado às raposas. É comum fazer oferendas para esses animais, e muitos santuários têm estátuas para elas. O deus Inari aparece em poucos mitos, mas ele é importante por causa de sua associação com o cultivo de arroz, a principal cultura de alimento no Japão. E como ele também é associado à prosperidade, Inari é o patrono dos comerciantes e fabricantes de espadas. 5. Shiteno, os deuses protetores. Shiteno são 4 deuses aterrorizantes que vieram do hinduísmo e são conhecidos por proteger os templos budistas japoneses. Cada deus está associado a uma direção, estação, virtude e a um elemento. Em muitos casos, os Shitenos são retratados como demônios, mas a tradução de seu nome significa literalmente 4 reis celestiais. 6. Raijin e Fujin, deuses dos raios e dos ventos. Raijin é o kami de raios, trovões e tempestades e tipicamente é representado com martelos e cercado por tambores. Já Fujin é o kami do vento, sendo retratado segurando um saco de vento.
Raijin e Fujin costumam aparecer juntos, e ambos são divindades muito temidas no Japão, devido aos danos que os tufões e tempestades causaram no país ao longo dos séculos. Esses kami frequentemente aparecem juntos nas portas dos santuários, como forma de proteção, e todos os visitantes devem passar pelo olhar dessas divindades assustadoras. Veja também 10 coisas estranhas que vocês só vê no Japão. 7. Hachiman, o patrono dos guerreiros. Uma das divindades mais populares da mitologia japonesa é Hachiman, um patrono dos guerreiros. O personagem de Hachiman é baseado no imperador Oji, que viveu em 300 DC e era conhecido por suas habilidades militares. Segundo a mitologia, depois que Ojin morreu, ele se tornou o deus Hachiman. Nos anos 700, ele se tornou parte do panteão shintoísta. 8. Jizo, o guardião das crianças e do parto. Estátuas de Jizo são geralmente pequenas, e aparecem em grande número nos templos de todo o Japão. Há certamente mais de 1 milhão de estátuas dele no país, e geralmente elas são doadas por pais que perderam seus filhos. Segundo a crença japonesa, as crianças que morrem antes dos seus pais não podem cruzar o mítico rio Sanzu, que leva para a vida pós-morte, pois elas não acumularam boas ações suficientes. Essas crianças seriam condenadas a ficar para sempre nas margens do rio, empilhando pequenas pedras. Mas segundo o mito, Jizo as ajuda a atravessar o rio, escondendo-as em seu manto. 9. Agio e Unjo, os guardiões de Buda. Agio e Unjo são os temíveis guardiões de Buda que frequentemente ficam na entrada dos templos japoneses. Agio é um símbolo da violência. Ele sempre é representado mostrando os dentes, segurando uma arma ou de punhos cerrados. Já o Unjo é um símbolo de força. Sua boca está sempre fechada e geralmente ele mostra suas mãos vazias como um gesto de confiança. 10. Kannon, deusa da misericórdia. Kannon é a deusa budista da misericórdia. Ela é um bodhisattva, aquele que alcança a iluminação, mas que adia o seu estado de Buda até que todos possam ser iluminados. Muitos templos japoneses são dedicados à adoração de Kannon, e ela também foi destaque em imagens cristãs japonesas na era Edo. No século XVII, o cristianismo foi proibido no Japão, mas os cristãos japoneses continuaram a adorando em segredo. Esses cristãos fizeram estátuas de Kannon que se pareciam muito com a imagem católica romana de Maria, incluindo símbolos como cruzes. Algumas dessas estátuas sobreviveram e podem ser vistas nos templos japoneses até hoje. 11. Benzaiten, deusa da fluidez. Benzaiten, ou Benten, é a deusa de tudo que flui, seja palavras, eloquência ou música. Na imaginação popular, ela também está associada ao amor, e é uma das 7 deusas da sorte do Japão. É comum que os santuários dedicados a Benzaiten sejam considerados locais românticos entre casais japoneses. 12. Iebisu, deus dos pescadores. Iebisu é o deus dos pescadores, da sorte e o guardião da saúde das crianças pequenas. Ele é um espírito alegre, apesar de sua vida difícil. Geralmente ele é representado como um sujeito gordinho usando um chapéu, e carregando uma vara de pescar. Também conhecido como Ebisu, esse kami nasceu sem ossos e lutou para sobreviver. Na idade de 2 anos ele foi lançado no mar, e segundo o mito, ele conseguiu sobreviver, criar ossos e voltou do mar como um deus. 13. Tengu, o monstro pássaro. Tengu é um monstro pássaro japonês que muitas vezes assume a forma humana. Por muito tempo, eles foram considerados inimigos do budismo, por corromper seguidores e monges. No entanto, nos tempos modernos, eles são vistos como protetores das florestas e montanhas sagradas. Segundo a tradição, eles vivem nas árvores, de áreas montanhosas, e gostam de brincar com os humanos. 14. Sugawara no Michizane, um kami vingativo. Sugawara no Michizane foi um proeminente poeta e político japonês que foi exilado por seus rivais no ano 901. Pouco tempo depois, ele morreu de forma solitária.
Imediatamente após sua morte, Kyoto foi atingida por terríveis relâmpagos e inundações. Os filhos do imperador morreram em acidentes incomuns, e a peste e a seca se espalharam pelo Japão. O governo atribuiu isso ao espírito vingativo de Sugawara no Michizane. Para tentar reverter a situação, eles restauraram sua posição e status, e tentaram destruir todas as evidências de sua punição. Quando os desastres continuaram, eles concederam a seu espírito o título de kami, construindo um santuário em Kyoto em sua homenagem. Depois disso, finalmente os desastres terminaram. 15. Taira no Masakado. O samurai Taira no Masakado foi um samurai que desafiou a corte imperial em Kyoto. Ele conquistou grandes partes do Japão antes de ser derrotado em batalha em 940. Sua cabeça foi trazida para Tóquio e seu kami foi consagrado no Santuário Kanda. Ele era popular entre as pessoas porque desafiou o governo. Dizem que sua revolta foi precedida por terremotos, enxames de borboletas, eclipses lunares e arco-íris em Kyoto. Taira no Masakado é considerado um kami extremamente poderoso, que deve estar constantemente satisfeito ou então a má sorte é certa.